Acabou o período de campanha eleitoral. Lula venceu Jair Bolsonaro. E em janeiro, a gente espera que todos os sigilos de 100 anos que foram indevidamente colocados pelo Bolsonaro sejam levantados. Devem voltar a correr também os inúmeros processos judiciais a que ele responde por todas as barbaridades e bizarrices que ele fez durante esses quase 4 anos que ele ocupa a cadeira da presidência da República. E esses processos não vão mais ser julgados pelo STF, não. Vão ser julgados na primeira instância, já que ele perde a prerrogativa de foro assim que deixar a cadeira de presidente. Então, vai tudo lá para o Rio de Janeiro. Não é por menos que o cara está enfurnado no Palácio do Planalto desde que soube que não foi eleito. A cabeça dele deve estar fervilhando, pensando nas consequências que podem vir a partir do momento em que ele perder a imunidade presidencial. Mas enquanto o presidente está estrategicamente quieto, os seus apoiadores mais alienados resolveram criar o caos e estão impedindo a circulação em algumas rodovias federais, prejudicando até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E tudo isso sendo feito com o apoio da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Onde será que isso vai dar? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Deixa só eu fazer um adendo aqui. Enquanto eu editava esse vídeo, o presidente resolveu sair da toca depois de 2 dias sem se manifestar e fez um pronunciamento oficial. Um pronunciamento muito curto e muito raso, em que ele não reconheceu a vitória do Lula, aparentemente não vai lidar ali com a transição do governo, passou a bola para um dos seus ministros, e sobre as manifestações ele pouco ou nada disse. Na verdade, estava ali com certeza cheio de mensagem subliminar, porque os bolsonaristas entenderam o discurso dele de uma maneira diferente da que a gente entendeu, e ele não disse para cessarem os bloqueios, enfim, só falou que era para não fazer uma manifestação parecida com a da esquerda, para não ser violentos. Não teve tanta repercussão em relação a cessarem os movimentos e a decisão do STF continua sendo necessária e a PRF continua tendo que ser cutucada para resolver, para fazer o papel que ela deveria estar fazendo. Então, segue aí, assiste o vídeo para vocês entenderem principalmente essa parte da função da PRF. No final da tarde de segunda-feira, conforme um levantamento feito pela própria PRF, estavam acontecendo cerca de 136 bloqueios em rodovias de 16 estados do Brasil, inclusive aqui em Minas. Alguns caminhoneiros e outros apoiadores do presidente começaram a ocupar essas rodovias logo após o anúncio da vitória do Lula. Nos pontos de bloqueio, há relatos de ônibus parados há mais de 9 horas, com idosos e crianças que estão passando mal, tendo que racionar a água que eles têm lá. O aeroporto de Guarulhos, na manhã desta terça, cancelou 25 voos por causa dos bloqueios nas rodovias. Quanto mais tempo passa, mais gente vai se juntando a eles e mais transtornos e prejuízos vão sendo causados. E até agora, o presidente da República segue caladinho. A Confederação Nacional dos Transportes entrou com um pedido no STF para que os bloqueios fossem dissipados pela polícia, liberando o trânsito e o tráfego de pessoas e de bens. Como a gente está falando de rodovia federal, esse papel cabe primeiramente à PRF, que não parece estar agindo para impedir esses transtornos. Pelo contrário, pelos vídeos que circulam nas redes sociais, a gente chega a acreditar que os próprios policiais fazem parte dessas manifestações. Vamos fazer um parênteses aqui sobre essa atuação da PRF. Na manhã dessa segunda-feira, quando a Polícia Rodoviária estava sendo cobrada por não agir, a informação oficial que foi passada é a de que ela estaria presente nas rodovias, tentando resolver o conflito, mas que teria solicitado à AGU, Advocacia Geral da União, para entrar com o processo e pedir autorização judicial para que a PRF pudesse agir de uma forma mais contundente para solucionar o problema. Ou seja, é como se a PRF estivesse esperando uma ordem da justiça para poder agir, e enquanto isso, o máximo que ela poderia fazer é ficar ali observando a manifestação. Para quem não entende como as coisas funcionam, pode até parecer que a PRF está cumprindo o papel dela, mas talvez esse não seja bem o caso. Existe uma coisa no direito administrativo que a gente chama de poder de polícia, que é justamente a prerrogativa que alguns órgãos de Estado têm de agir restringindo a liberdade ou os direitos de alguns indivíduos em prol da sociedade, da coletividade. Presta atenção, o caso dos bloqueios da rodovia é visto da seguinte forma.
De um lado, a gente tem os cidadãos que estão fazendo uso do seu direito de reunião, de manifestação que é garantido pela Constituição. E tá tudo certo, aquela galera querer ficar chateada porque o candidato deles perdeu, se reunir, enfim. O problema é que existem limites para que eles possam exercer esse direito de reunião. Para começar, a reunião, essa aglomeração de pessoas, tem que acontecer de forma pacífica. E não é bem isso que a gente está vendo. E para exercer o direito deles, eles estão impedindo que outras pessoas exerçam os seus. Principalmente o direito de ir e vir. Eles estão impedindo as pessoas de circularem livremente. E estão atrapalhando, obviamente, o abastecimento, porque eles estão impedindo que as cargas cheguem até os locais. Isso é abuso. Abuso do direito de reunião. Nesse caso, a polícia pode e deve agir para restringir um direito individual em prol da coletividade. O prejuízo para as pessoas que estão ficando presas nesse caos é evidente. E para a PRF agir, ela não precisa de autorização judicial. Isso porque um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade. Ou seja, tá tendo um trem errado, a polícia vai lá e imediatamente age para impedir. Entendeu? A gente intuitivamente já sabe que é assim que funciona. A PRF ainda não fez cessar essa confusão porque ela não quis. Aí vamos fazer um adendo aqui. Carla Zambelli, deputada federal, que eu espero que seja caçada, não tem poder de polícia não, tá? Aquilo ali que aconteceu quando ela puxou uma arma e apontou para um cara que discutiu com ela chama-se crime mesmo e quebra de decoro parlamentar. Mas voltando aqui para a situação da PRF. Diante dessa total falta de ação, foi que a Confederação Nacional dos Transportes buscou o STF para acabar com essa confusão. E mais uma vez, o relator desse processo foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele deu uma decisão monocrática, como a gente chama, que é uma decisão que ele dá sozinho, que agora vai ser confirmada pelo conjunto dos ministros do STF, que já formaram uma maioria para manter todas as medidas que o ministro Alexandre de Moraes ordenou nessa decisão. Ele ressaltou que esse bloqueio é claramente abusivo, que os manifestantes não podem impedir, e aqui eu estou citando as palavras dele, o livre acesso das demais pessoas aos aeroportos, rodovias e hospitais, por exemplo, em flagrante desrespeito à liberdade constitucional de locomoção, ir e vir, colocando em risco a harmonia, a segurança e a saúde pública. Ele disse que o quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso e o desvirtuamento ilícito e criminoso no exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos da vida social. É aquilo que eu expliquei lá para cima. Eles não podem abusar do direito de reunião porque eles estão prejudicando o direito de outros. Ele ainda fez questão de dizer que a PRF não vem realizando a sua tarefa constitucional e legal e que o diretor-geral da PRF está sendo omisso e inerte e ordenou que ele tome as medidas cabíveis sob pena de multa diária de caráter pessoal no valor de R$100 mil por hora, ou seja, é do bolso do próprio diretor que vão sair os R$100 mil caso ele permaneça sem agir. Além do diretor da Polícia Rodoviária, os proprietários dos caminhões que estão impedindo a livre circulação, se eles não removerem os seus caminhões, eles também vão estar sujeitos a essa multa de R$100 mil por hora. Como a decisão está sendo ainda confirmada pelo Tribunal Pleno do STF, pelos 11 ministros, que na verdade já formaram maioria para fazer valer aquilo que o Moraes decidiu, na prática, essa decisão ela vai começar a valer a partir da meia-noite do dia 2 de novembro. Além de colocar uma multa para a PRF agir, o ministro autorizou que as polícias militares estaduais também atuem para acabar com os bloqueios, mesmo que eles estejam acontecendo em rodovias federais, onde, a princípio, a competência deveria ser da PRF. Mas já que a PRF não está fazendo, vamos botar polícia militar para agir. Deu para ver que tá tudo um caos. Né? E isso tudo porque essas pessoas estão protestando a favor do presidente da República. Elas estão indignadas porque ele não foi reeleito e nem se importam se isso está causando transtornos para todo o Brasil. Eu achei que o lance era Brasil acima de tudo, né? Se é pelo presidente, onde é que o presidente está neste momento? O que é que ele acha de tudo isso que está acontecendo? Até onde eu sei, ele segue sendo presidente até o dia 31 de dezembro. É dever dele agir. Será que ele está esperando que a confusão atinja níveis catastróficos para ter margem de barganha com autoridades e negociar aí algum tipo de perdão judicial?